nosso estudo. Ai, já comecei cansado. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequias, capítulo 4. Abra no livro de Ezequias, capítulo 4. O que foi? Abra no livro de Ezequias, capítulo 4. Foi Isabel, Mica. Se eu vou perguntar quem é que vai ser o primeiro a... Eu disse ao Mica, eu vou mandar abrir no livro de Ezequias, quem vai ser o primeiro a corrigir. Isabel e Mila. Vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 4. Falamos na semana passada, terminamos sobre o que, Milena? Falamos sobre o Atalaia. Estudamos sobre o que é Atalaia e aquela coisa toda. E, na verdade, o Ezequiel foi chamado para ser Atalaia em Jerusalém. Claro, não Atalaia no sentido do Atalaia, né? Mas Atalaia espiritual. E eu acabei falando aqui sobre nós como atalaias espirituais, daquelas pessoas que nós estamos vendo o fim, né, de todas as coisas e temos que avisar. Enquanto que Ezequiel foi chamado então para ser atalaia em Jerusalém, ou melhor, do povo de Israel, né? Não em Jerusalém porque ele está na Babilônia. Mas aí o interessante da história de Ezequiel não é somente pronto, ele foi chamado para ser atalaia. Deus disse: vais falar para esse povo, mas esse povo não vai te ouvir. Esse povo não vai te ouvir. Se o povo não vai ouvir, para que então Deus mandou? Para que Deus mandou Ezequiel? Se o povo não ia ouvir, e não ouviu mesmo, né? Mas, em primeiro lugar, para que a própria palavra de Deus se cumprisse, né? E é claro, independente do povo ouvir ou não, Deus chama. É o que ele diz lá em Isaías: quanto mais eu os chamava, mais eles se iam da minha face, né? Então Deus, antes de rejeitar um povo, de rejeitar o seu povo, Deus tentou chamá-los para que ele mesmo, para que aquele povo não tenha desculpa, né? Não tenha desculpa antes por isso que ele mandou o filho, tal, para que aquele povo depois não diga não. É tanto que quando diz lá em Apocalipse que quando o Senhor Jesus Cristo vier, eles vão ver aqueles a quem eles transpassaram, né? E exatamente, ou seja, eu mandei, mas vocês não receberam e transpassaram ele. Então, é claro que Deus aqui, mesmo que o povo não ia ouvir, mas Deus manda, que é para dizer: olha, se vocês ainda ouvissem, não é? Vocês teriam chance. Então, agora que começa, eu falei na semana passada e já retomo diretamente nisso, é a profecia teatral de Ezequiel. E aqui a gente tem que ter muita atenção, principal atenção por causa das heresias que existem hoje no nosso tempo, né, na nossa entre aspas religião, né? Infelizmente no próprio protestantismo temos muitas heresias. Por quê? Porque as pessoas leem o Antigo Testamento e acaba por fazer coisas achando que é de Deus e na verdade pode não ser de Deus. Pode ser que seja, na maioria não é de Deus. Então, qual foi aqui o que Deus falou aqui? A partir do capítulo 4, no versículo 1 em diante, diz assim: agora, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco, edifica contra ela uma fortificação, levanta contra ela umas tranqueiras, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes, sei lá como é esse, em redor.
Toma também uma sertã de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E dirige para ela o teu rosto, assim será cercada e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Essa é a primeira parte da coisa. Ele estava mandando pegar um tijolo, escrever nela, gravar nela, ou desenhar nela a cidade de Jerusalém, e ali fazer um cerco para mostrar que aquele povo seria cercado. Aí a segunda parte da profecia. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Eu te designei o mesmo número de dias que os anos da sua maldade, de sorte que durante 390 dias levarás a maldade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido este, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia dei para cada ano. Dirigirás o teu rosto para o cerco. Agora a outra parte da profecia. Dirigirás o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eu porei sobre ti cordas para que não te voltes de um lado para o outro, até que cumpras o dia do teu cerco. Toma trigo, cevada, favas, lentilha, milho, aveia, e mete-os numa vasilha, e faze dele pão. A outra parte da profecia. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida que hás de comer será por peso 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, e de tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás sobre esterco humano diante dos olhos deles. Disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançadas. Então disse eu, Ezequiel: Senhor, a minha alma nunca foi contaminada. Jamais comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora. Nem carne abominável entrou na minha boca. Disse-me, o Senhor disse a ele, né? Vê, eu te darei esterco de vaca, em lugar do esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Então me disse, filho do homem, eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade, e beberão a água por medida e com espanto, até que lhes falte o pão e a água. Espantar-se-ão uma com os outros, e se definharão as suas maldades. Peço perdão, porque a letra aqui está muito pequena. Eu estou com a Bíblia de Tiago e a letra é menor do que a minha. A minha ainda está no processo de... Essa é a receita maravilhosa, não é? A receita de Jeová. Comer pão, né? Cozido no esterco, na bosta. Não vai comer a bosta. Mas só isso já era imundo. Cozinhado sobre aquilo. Não sei se é direto sobre aquilo. Não, é sobre fazer daquilo fogo. Aí, só que isso é imundo. É imundo, quer dizer, é imundo para nós, imagine para um povo que tem uma religião como a deles. E o pior, por que Ezequiel diz exatamente que tem essa... que não comeu comida imunda, nem isso, nem aquilo outro? Por quê? Por que ele não comeu comida imunda, nem nada? Porque o que, Milena? Era suposto ele ser sacerdote. Tá vendo? Vem cá, Milena. Não, eu tô brincando, Milena. Exatamente. Porque ele era sacerdote. E como sacerdote, ele já tinha uma alimentação
ele já tinha uma alimentação, né, diferente. Não podia comer muitas coisas para que pudesse servir. Por que Jesus Cristo começou o seu ministério aos 30 anos de idade? Por que, Fernando? Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Por quê? Por que, Milena? Jesus começou com 30 anos de idade. Ezequiel, ele foi criado para ser sacerdote. Certo? De acordo com as datas que ele coloca aqui, se ele tivesse, ele estava aqui com 29 anos, por aí, 29, 30 anos. E essa era a idade em que o sacerdote, aquele que tinha sido preparado para o sacerdócio, poderia exercer o sacerdócio. Então Jesus Cristo começou o seu sacerdócio no ano em que em que um sacerdote está preparado para exercer o sacerdócio, aos 30 anos de idade. Então, quando Ezequiel fala que eu nunca comi nada imundo, minha vida toda me preparei para oficiar, né, como sacerdote, e eu agora vou comer comida imunda? Quem? Não, minha filha, ele foi arrancado da sua cidade. Ele queria ser sacerdote, né? Não, ele foi arrancado da sua cidade. Se ele tivesse em Jerusalém ainda, né, aí ele estaria oficiando. Seria o ano dele começar a oficiar como sacerdote. Então, aqui seria mais ou menos nessa visão, e nas próximas que ele vai ter, é mais ou menos nessa idade dele de 30 anos. Ele não oficiou como sacerdote. Porém, Deus permitiu que ele entrasse em visão no templo. E não só permitiu que ele entrasse em visão no templo, como permitiu que ele entrasse em visão no templo futuro. Então, de certa forma, ele se preparou e Deus o usou, ainda que espiritualmente ou sobrenaturalmente, mas Deus o permitiu, de certa forma, oficiar, né? Como sacerdote. Então, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que ele entrou no Santo dos Santos pela última vez, não é? Se colocando por todos nós, como um sacerdote faz. Então, Jesus Cristo fez isso começou o seu ministério dos 30 aos 33 aproximadamente, né? Então, Jesus começou o seu ministério exatamente porque essa era a idade dos sacerdotes oficiarem. Ok? Agora, aí ele diz assim, ele diz exatamente algumas coisas aqui que ele fala, que é interessante nós observarmos. 390 dias levarás a maldade da casa de Israel. O outro 40 dias, não é? 40 dias e te deitará do outro lado. Passa um ano um ano e quanto? Um ano e 2 meses, né? Aproximadamente. Não, 390 deitando de um lado, um ano e 2 meses de um lado. Vamos um pouco antes. E depois mais o outro, mais 40. E então, por cada ano, né? E a gente sabe que Deus trabalha muito, a gente já estudou aqui quando a gente estudou Apocalipse, que Deus trabalha muito fazendo essa questão do dia com o ano. E isso é mais uma não começou com Ezequiel, também não é exclusivo de Daniel, Deus já faz isso em números, não é? E aí que a gente faz aquela conta das 70 semanas, semanas de dia, semanas de ano, semanas de não sei das quantas. E aqui fala exatamente dos 390 dias, dos 40 dias. De certa forma, não sabemos se trata de um valor, de uma data. Não temos como determinar se é uma data, se esse 390 é uma data real, ou se é uma data arredondada que Deus está dando, tá?
ou qual o tipo de conta que nós podemos fazer. Exatamente, as pessoas, dependendo da conta que você faz, você acaba achando 390 anos aí. Porque é uma história tão grande que dá para você ir buscando aqui, buscando ali, você encontra os 390. Mas o certo é que não, mas aqui é mesmo específico. Aqui é mesmo específico. Agora, é saber a questão da profecia aqui é saber o que é que de fato aconteceu. Quando eles foram, lembra que quantas vezes eles foram levados, pelo menos o povo de Israel, para a Babilônia? Duas vezes, no mínimo. Quer dizer, teve mais vezes, mas foram duas vezes. A primeira foi quando o reino do sul foi levado, o reino de Israel foi levado, só ficou o reino de Judá, não é? E depois de vários anos é que foi o reino de Judá que foi levado para a Babilônia sob Nabucodonosor. É tanto que eu falei, a gente já estudou aqui, que quando o reino de Israel foi levado para embora, voltou colocaram lá os samaritanos, né, na Samaria, encheu aquele povo, e daí vem toda essa história dos samaritanos com aquela religião meio diferente aí dos judeus, parecida, mas nem tanto. Quando houve o maior castigo, na verdade, o maior castigo do povo de Israel não é somente ter sido levado ao cativeiro, né? O maior castigo do povo de Israel é ficar longe da presença de Deus. Então, quando Deus leva o povo cativo, quando Deus leva o povo em cativeiro, lembre, eles são cativos, não são escravos. Não é, é completamente diferente do que aconteceu no Egito. Né? No Egito eles eram obrigados, não tinham direitos, não tinham lei, não tinham absolutamente nada. Aqui eles são apenas cativos, têm direitos, têm deveres, têm um monte de coisa. Então, quando Deus tira o povo da sua terra, Deus está privando esse povo da única coisa que seria o mais importante, que é a sua presença. Quando Deus permite que o templo seja destruído, Deus está retirando do povo a sua presença. Quando Deus permite que a sua arca seja perdida, porque eu não acredito que a arca tenha sido destruída, mas sim perdida, escondida, deve estar escondida em algum sítio. Deus priva o povo da sua glória. Então, o maior castigo que Deus pode dar a qualquer um é privar a pessoa da intimidade, privar a pessoa da comunhão, privar a pessoa de ver o seu agir, de ver a sua glória. Esse é o maior castigo que Deus pode dar. Por isso que Deus diz que ele repreende e açoita todo filho que ama. Claro que ele está dizendo isso no sentido de que ele está presente, porque só pode corrigir, só pode açoitar o pai presente. Porque o pai é ausente, não é ausente, como é que ele não está nem presente não está nem para bater, né? Não vê. Né? Então, quando Deus vê, então ele acaba se tornando um Deus que cuida, um Deus presente, né? um ser presente conosco. Mas quando ele leva o povo cativo, então ele ali começa a ter privar o povo dessa comunhão. Nós sabemos também que quando o povo, por exemplo, Neemias, quando volta, a gente já leu isso diversas vezes. Não estudamos ainda o livro de Neemias, mas já lemos isso. Quando o povo volta de Neemias para reconstruir o templo, né, com Ciro que manda lá para o primeiro Esdras, Neemias, para reconstruir o templo e tal. O que acontece depois que eles reconstroem o templo? No dia da inauguração do templo, o que acontece com aquele povo? Alguém sabe? No dia da inauguração, o que acontece? O que diz lá em Esdras ou Neemias? Já nem sei mais qual é. Não precisa procurar não, Isabel. Tentar lembrar. Na hora que ele está dando, o povo começa o povo começa o quê? A chorar, né? Por quê? Porque aquele povo que viu o primeiro templo, né,
que viu o primeiro templo, quando vê reconstruído o segundo templo, eles vê que aquilo ali não tem nada a ver com o primeiro templo. Isso porque, claro, quem viu, passaram 60 anos, que foi o que o profeta, como é o nome dele? Jeremias profetizou, né? Que seriam 70 anos ou 60, sei lá, 70 anos. E, ou seja, quem viu o templo no seu primeiro, ou seja, quem saiu aqui da época de Jeremias, de Ezequiel, só se fosse criança, não é? No máximo até 10 ou 15 anos que saiu. E quando voltou, 70 anos depois, já com seus 85 ou 90 anos, que tinha visto o templo e ainda tinha memória, né, para se lembrar disso, quando vê o templo reconstruído, chora. E nós sabemos também que o livro de Esdras e Neemias, ele tem um tempo distante entre Esdras e Neemias. E Zorobabel, tem outro Zorobabel também no meio. E que foram quando o rei da Babilônia permitiu que esses que foram cativos voltassem, não é? Então, de certa forma, fazendo isso tudo para dizer que durante essas voltas e idas e voltas, entre as primeiras idas, as últimas idas, melhor dizendo, a última ida de Israel para a Babilônia e a saída de Ciro, a permissão de Ciro para reconstruir o templo, para reconstruir, para voltar para a primeira leva de escravos, né, de cativos, melhor dizendo, demorou, passaram-se 40 e tantos anos, 40 e poucos anos. Da primeira leva ida para Babilônia até esse momento foram 397 anos. Então, ou seja, dos primeiros povos que ficaram privados da glória de Deus do primeiro templo até esse momento da volta com Esdras, com Zorobabel, com Neemias. Então, de certa forma, por erros de 5 ou 6 anos, no máximo aí, é que a gente tem essa profecia, é que a gente tem esse erro da profecia. Então, 5 ou 6 ou 7 anos, esse erro pode ser tanto na nossa contagem, na contagem de quem contou, na minha não, que eu não contei nada, na contagem de quem contou, quanto pode ser também que Deus esteja falando em termos simbólicos, não precisa necessariamente 397, né? Mas está dentro daquela coisa. As 70 semanas de Daniel, essas sim são cumpridas mesmo à risca, né? A gente sabe lá que os dias, temos ali a diferença apenas pouco de dias. Mas enfim, isso tudo para dizer que essa profecia, assim como todas as outras profecias de Ezequiel, dessa primeira parte aqui, se cumpriram quase fielmente. Quase fielmente. Quer dizer, deve ter se cumprido fielmente. A minha capacidade, a minha incapacidade de interpretá-la não permite dizê-la completamente, né? Explicá-la completamente. Mas, em suma, e se nós espiritualizarmos bastante aquilo que está sendo visto, foi 100% do que ele profetizou nessa primeira parte se cumpriu. Aquilo que não se cumpriu, ainda tem muita coisa que ainda está para se cumprir. Então, nessa primeira parte aqui, ele faz um teatro. E por que eu falei da questão da heresia? É que ele faz um teatro. E o pior é que tem pessoas dentro das igrejas, graças a Deus aqui não, e também não sei nem se aqui em Portugal tem isso, mas enfim, no Brasil tem muita gente que faz esses, não chega nem a ser atos proféticos, que atos proféticos são outras coisas, mas que teatralizam, né, a palavra de Deus, não no sentido teatral da coisa, não. Mas, por exemplo, foi muito criticada no Brasil, aquela menina do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, porque no momento de um dos seus shows, ela começou a engatinhar como um leão em cima do palco e olhava para as pessoas e fazia e foi engateando com aquela coisa toda, e a explicação dela para o povo perguntando o que é isso,
que é que está acontecendo aí? E ela disse exatamente não, que aquilo ali Deus utilizou muitas vezes para as pessoas de forma teatral, e que ele estava querendo dizer ali que ele era o leão, não sei o que, ela deu uma explicação baseada nesse teatral. Mas realmente Deus, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, por exemplo, Deus profetiza para Paulo, chega para o profeta, não lembro agora o nome dele, que ele pega o cinto de Paulo, joga no chão, não sei o que lá, papapá, aquela coisa toda, é uma profecia teatralizada, né? Então, infelizmente, muitas pessoas, sem a direção de Deus, fazem coisas e acaba virando chacota no meio evangélico, né? Ao invés de... Mas, João Paulo, é de Deus ou não é de Deus? Eu não sei se é de Deus ou se não é de Deus, principalmente no caso de Ana Paula Valadão. Eu não estou aqui para julgar se é de Deus ou se não é de Deus, mas, infelizmente, depois disso, as coisas desandaram, né? As coisas meio que desandaram para ela. Então, o máximo que eu posso fazer é cuidar, né? Nós cuidarmos de nós, né? E querer saber de Deus se essa profecia é verdadeira ou não, porque não tem como, infelizmente não tem como. A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus não vai agir assim. Deus não vai mandar ninguém comer, cozer a comida no esterco. Deus não vai mandar. E Ezequiel mostra que Deus faz o que ele quer. Mas Senhor, o Senhor é o manda-chuva aí em cima, mas bosta, Senhor. Bota uma coisinha melhorzinha. Bota uma coisinha melhorzinha. Uma coisa. Não, então vai ser de vaca. Não vai ser de gente, vai ser de vaca. Só que o pior é que em Israel aconteceu isso, né? O povo estava comendo seus próprios filhos, cozinhando seus próprios filhos. Nós conhecemos essa história, o cerco que deu em Israel, e eles acabaram cozinhando seu próprio. Houve fome em Israel, essa profecia se cumpriu. Ou seja, quando a gente diz isso, o que Deus estava querendo dizer? Claro que tudo isso é uma teatralização para mostrar o que é que ia acontecer, para aquele povo ver o que é que ia acontecer, e mostrar a imundícia que eles iam participar. E, consequentemente, Ezequiel, como o atalaia, né, foi o primeiro a experimentar isso. Agora imagine o profeta, e ele passou calado, 390 dias calado, não falou. Foi o profeta que teatralizou, mas não falou, porque não podia falar, né? Até o momento em que Deus, até o dia em que Deus abriu a boca dele e manda ele falar, que é aqui no capítulo 6. Deus não mandou ele profetizar até então. Fica calado, faz isso, 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 faz isso, 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 faz isso, isso, isso. O povo só vai ver tu fazendo, não vai entender nada. Mas depois vai profetizar. E no capítulo 6 veio a minha palavra do Senhor: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Monte de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales: eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Serão desolados os vossos altares, quebrados os vossos altares, os incensos, e arrojarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Porei cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares, e em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e os vossos altares de incenso sejam cortados e desfeitas as vossas obras. Os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, pois alguns escaparão da espada quando for desespalhado pela terra as nações. Então se lembrarão de mim os que vós escaparem entre as nações para onde foram levados em exílio. Quando me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram... corrompendo após os seus ídolos, terão nojo de si mesmo por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, Senhor,
Não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus. Bate com a mão e bate com o pé, mas não dança fado não, hein? E diz, por causa de todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor no meio dele, então sabereis que eu sou o Senhor. Quando estiverem os seus mortos estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todos os outeiros altos, em todos os cumes dos montes, debaixo de todas as árvores frondosas, debaixo de todos os cavalos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles e farei a terra um ermo desolado do deserto a Dibla, em todas as suas habitações. Então saberão que eu sou o Senhor. Quando vocês têm a imagem de Israel, vocês já, com certeza, vocês já viram foto de Israel, né? Vídeo, qualquer coisa. Quando a gente fala em Israel, esquece Jerusalém, mas Israel, país. Qual é a imagem que vem na mente de vocês? Da paisagem. Oi? Deserto. Qual é a cor que vem na mente de vocês? Amarelado, verde, né? Por exemplo, se você pensar, por exemplo, Brasil. Olhar, se eu pensar no Brasil, eu não vou pensar em amarelado, né? Depende muito da região, mais verde, né? Verde e azul, né? Por que vem à nossa mente? Porque verdadeiramente quando a gente vê Israel, ela é um deserto. Você vê ali, né? O Mar Morto, aquela coisa toda. Até próximo de Jerusalém, primeiro até porque a cor de âmbar mesmo, né? Com a amarelada, a própria a terra de lá é amarelada. As pedras de lá são douradas. Jerusalém, hoje, né, proibido construir em Jerusalém se não for com a pedra dourada, né, de Jerusalém, porque quando o sol bate parece que ela é dourada, né? E então o que acontece? Israel nunca foi assim. A terra de Israel nunca foi assim. A terra de Israel era tão florida, tão cheia de árvore quanto hoje é o Amazonas. Uma floresta fechada. Uma floresta mesmo fechada. Cerrada, exatamente. Hoje, por exemplo, mas era tão fechada, tão uma floresta mesmo a sério, né? Com animais. Porque, por exemplo, hoje a gente parece meio estranho. Como é que Davi lutou com o urso e com o leão? Você olha para Israel hoje, de onde veio o urso e o leão? Dentro da arca, né? De onde veio o urso e o leão? Que ali não tem nem lugar para ter urso ali, né? Então, Israel era uma grande floresta, grande floresta. E o que aconteceu com Israel? Não sei o que aconteceu com Israel. É tanto que quando a gente vê os lugares altos, as árvores, tudo isso era objeto de adoração, né? Que eles faziam adoração nos altos e tal. Então a gente vê muito dessa questão também. Onde tinha grandes árvores tal, eles aproveitavam esses lugares para fazer, que não era difícil. Hoje a gente vê os montes todos com aquelas coisas, vegetação rasteira, mas não, antigamente era tudo com floresta. A própria, eu falo isso, quem diz isso é a geografia, a ciência diz isso, mas a Bíblia também relata isso, que era assim mesmo. E quando a gente lê essa passagem de Ezequiel, a gente observa que o próprio Deus disse que vai transformar a terra desolada e deserta. Não somente, ele não tornou somente desolada e deserta no sentido de não ter pessoas, mas também desolada e deserta no sentido de não ter nem animal nem mais nada. Então a cidade é desolada e deserta. E onde foi que eu parei? No 6, né? Ele diz aqui, estenderei a minha mão sobre ele, 14, né? E farei a terra um ermo desolado e deserto, né?
Então saberão que eu sou o Senhor. Agora uma pergunta que ele diz aqui, que a Milena vai responder. Por que que ele diz que vai espalhar os ossos dos cadáveres nos lugares altos? Nos lugares que eram de adoração, nos altares. Por que que ele vai espalhar osso? O que significa espalhar osso? Ah, ah, tá falhando o microfone, né? Por que tornar o altar impuro? Por que eu tornar o altar impuro? Você disse, eu perguntei, hoje fui eu que perguntei. Por que que eles espalhar ossos? Você diz, para tornar o altar impuro. Como é que se torna o altar impuro com ossos? Se eu estou fazendo a pergunta é para saber o que é que você está pensando. Vai! Sim. Para quê? Ô Milena, o que significa a expressão sepulcro caiado? E o que é caiado? Com cal. E por que pintavam com cal o sepulcro? Para ficar bonitinho? Não, cal isso usa-se muito lá no Brasil, que é baratíssimo. Por que que pinta o sepulcro de cal? Onde é que era o sepulcro em Israel? Como é que se fazia o sepulcro em Israel? Na maioria, já na época de Jesus Cristo ainda era isso, ainda era assim. Na rocha, exatamente. Nesse caso não. De Israel não. Hoje é utilizado, cal hoje é utilizado para isso. Mas naquele tempo não. Para o quê? Consumir o quê? Não, pintava o monte de cal. Pintava por fora, não era por dentro. Por dentro também. Pronto. Chegamos um pouquinho perto. Exatamente. Então, não, não, deixa eu explicar agora. Não, deixa eu explicar agora. Em Israel não se pode, e principalmente o sacerdote, ele não pode tocar em cadáver, né? Porque o cadáver é uma coisa impura. Então quem faz o enterro não é o sacerdote, nem os diáconos. Quem, quem faz enterro não são os diáconos, é impuro, não pode. Os diáconos não podem fazer isso, porque os diáconos servem a ceia, não podem. Não podiam. Os sacerdotes não podiam. Quem faz isso é a família. E tem que passar pelo processo de purificação. Entendeu? Tem que passar por processo. E o sacerdote não pode, então não se tocava. Jesus não podia. Jesus podia ter tocado no menino porque o menino ele ressuscitou. Aquele que ressuscitou, né? Ele não podia tocar no, digamos, ele não podia tocar naquele que ressuscitou, como é o nome? Lázaro. No sepulcro de Lázaro. Por isso que ele mandou os outros irem lá. Então, vai lá e tira, revirem a pedra. Sim, mas só que ele disse, por isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou tentando achar a resposta. Assim, ele não é que talvez aquele menino não tivesse realmente morto, não é? Agora, tocar em Lázaro, ele poderia tocar em Lázaro. O problema era entrar no sepulcro. Tá entendendo?
Então, aonde se guarda? Se tem uma coisa hoje em Israel, até hoje em Israel, que é respeitado, é o corpo. Então, há um respeito muito grande em Israel pelo corpo. É tanto que nós não sabemos se no túmulo de Macpela, que tem o túmulo de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Sara, que estão lá, existe até hoje, estão lá, é o túmulo de Macpela. Até os muçulmanos tentaram fazer qualquer coisa agora, destruíram o de José do Egito, né? E queriam destruir o do Macpela, mas é um local tão sagrado, o coisa tão sagrado, que queriam passar um raio-x, um laser, né, aqueles que fazem no subterrâneo, passa para ver se tem coisa, né, para ver se tinha um corpo, para ver se tinha ossos, para ver se... E eles disseram que isso era profanação ao corpo dos patriarcas, né? Então a gente não sabe se há realmente se há restos mortais de Abraão, de Isaac e Jacó, porque eles não permitem nem isso. Então eles tinham um respeito muito grande. Agora, por conta disso também, eles sabiam que tocar no corpo, tocar num sepulcro, um cemitério, na verdade, não era nem um morto em si, mas o cemitério era considerado impuro, quem fizesse isso, impuro. Então o sacerdote não poderia entrar, nem então aquele local, o cemitério em Israel, sempre foi até hoje, é considerado impuro. Então é uma terra, aquela terra se torna um anátema, uma maldição, um local impuro, para eles até irem. Então, quando eles espalham os ossos, né, eles estão tornando aquele local realmente impuro. Ou seja, os judeus já não vão mais àquele local, porque sabem que aquele local é impuro, inclusive até para fazer a sua própria idolatria, né? E o cal servia para avisar que ali era um sepulcro. Então eles pintavam todo bonitinho para avisar, não, aqui é um sepulcro, né, usado. Aqui é um sepulcro usado. Então, para eles poderem ter cuidado, e o sacerdote não era mesmo um aviso, era um símbolo, era um aviso que ali era um local. Claro que começou assim e depois foi feito o embelezamento, né? As pessoas cuidavam dos seus túmulos, compravam túmulos novos, que ninguém queria ser enterrado o seu corpo no túmulo já usado, e que por ser já usado era impuro, né? Então, existe uma profecia que diz que o Messias entrará pela porta dourada, pela grande porta de Israel. E quem vai hoje em Israel sabe que quando os judeus foram embora, eles, sabendo dessa profecia, fizeram duas coisas. Eu estou falando já agora, bem depois de Jesus Cristo, recente, já os muçulmanos, que era que eles fecharam a porta dourada, já não existe mais, não é? Tem só o arco da porta, fecharam aquilo com tijolos, e em frente à porta é hoje um cemitério. Por que eles fizeram um cemitério ali? Não é para as pessoas, é porque se a profecia diz que o Messias vai entrar por essa porta dourada, que era a entrada principal de Jerusalém, agora como ela está fechada e tem um cemitério, aquela terra é impura, o Messias não poderá entrar. Só que o Messias já entrou de burrinho, mas ele entrou por essa porta. Foi quando Jesus cumpriu essa profecia em Jesus Cristo. Como eles não aceitaram Jesus Cristo, aí eles fecharam a porta e colocaram ali ou seja, tornou impossível a entrada de um Messias. É impossível a entrada do Messias. O que eles fizeram torna a vinda de Jesus Cristo como certeira. Que se a profecia disse que pelaquela porta entrará o Messias, e se Jesus Cristo veio, não há mais nenhum outro para a gente poder esperar. Não vai mais se cumprir essa profecia. Claro, ela já se cumpriu, Jesus Cristo já entrou.
Então, se a gente não acredita em Jesus Cristo como Messias, então não poderíamos mais esperar nenhum Messias, porque ele não vai mais entrar por aquela porta, porque é anátema, porque tem um cemitério no meio. Então, eles pensando que estavam fazendo algo ruim, né, na verdade estava cumprindo a profecia. Fecharam a porta, não tem mais porta. Colocaram no cemitério, o Messias não entra porque não tem porta, não entra porque se ele passasse pelo que já se tornava impuro, já não era mais Messias. Ok? Entendemos essa parte? Vamos. Então, aí aqui diz assim, versículo capítulo 7. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Assim diz o Senhor, Deus, acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, essa mensagem já é dita por Amós. O fim vem. Né? E aqui ele repete isso também. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Não te pouparei, nem trarei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti, então saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, o mal sobre mal, eis que vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Não pouparei, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Aí ele começa a dizer aqui, eu não vou ler tudo, mas ele está falando aqui sobre o fim que estava vindo. E obviamente o fim realmente vem, né? Tanto que ele é levado em cativeiro. Aqui sobre o rei Joaquim, vai todo mundo, acabou-se Israel. De certa forma acabou-se Israel. Só ficou em Israel mesmo os pobres, né? Os mendigos que o pessoal da Babilônia não queria. Não, esse povo aí que não tem dinheiro quer não. Manda só mas sério mesmo, leva apenas os ricos e aqueles que têm condições, os inteligentes, esses aí, deixa eles aí. Então, Ezequiel se levanta e começa a profetizar sobre o fim vem a destruição. Versículo 25 diz assim, e vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não haverá nenhuma. Miséria sobre miséria virá, se levantará rumor sobre rumor. Buscarão do profeta uma visão, do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão, conforme o seu caminho lhe farei, e com os seus próprios juízos o julgarei, então saberão que eu sou o Senhor. Engraçado é que nesse julgamento do Senhor, ele está dizendo sempre aqui que ele não vai julgar conforme a justiça dele. Ele não diz aqui que vai julgar segundo a minha justiça, segundo a minha santidade, segundo o que eu acho que deve ser. Muito pelo contrário, ele diz, eu julgarei vocês segundo os vossos caminhos. O mal que vocês buscaram vai sobrevir sobre vocês. Né? O que ele diz aqui, conforme o seu caminho lhe farei, os seus próprios juízos, conforme os seus próprios juízos os julgarei. Ou seja, eu vou usar sobre vocês a mesma medida com que vocês mediram, será medido também. Vocês serão medidos. Então, Deus utiliza a mesma prática deles contra eles mesmos. Quer dizer, a rebeldia deles contra eles mesmos e todas as outras questões contra ele mesmo. Aí no versículo, capítulo 8, tem uma coisa bastante interessante também, que diz assim, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu dou uma paradinha aqui, Ezequiel é um dos únicos profetas que é possível determinar a época da sua profecia, porque ele começa sempre dizendo as coisas. E aqui nessa profecia, que está realmente a possibilidade de dizer que ele tinha aproximadamente 30 anos, quando Deus o levou ao santuário. Então, quando ele estava preparado ali, 30 anos, Deus o leva em visão ao santuário. No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei,
e vi uma semelhança com uma aparência de fogo. Desde os seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como o brilho do ambar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. Ó, que coisa linda! O Espírito vem, o Espírito me levantou sobre a terra e o céu pela cabeça, pelo cabelo. Me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E ele me disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. E ele me disse: Filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. E então me disse: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis, de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles disse: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. De novo ele me disse: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E ele me disse: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores que estas. E ele então me levou ao átrio interior na casa do Senhor, e vi a entrada do templo do Senhor entre os pórticos e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem as abominações que fazem aqui. Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar minha ira? Eis-lo a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. E no capítulo 9, ele fala da morte, a morte dos idólatras. Então ouvi que gritava com grande voz: Trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas e destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham de direção da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar do bronze. E aqui ele começa a mostrar a visão dele, como seria a morte daqueles que estavam contaminando a casa do Senhor. Bom, o que é que diz mostra essa profecia? Deus está mostrando, claro, Deus levou Ezequiel para dentro do templo. E dentro do templo há essa idolatria. E, claro, o templo não é que acontecia isso dentro do templo. Não acontecia isso dentro do templo. Isso que Ezequiel viu não acontecia dentro do templo. Dentro do templo não tinham imagens. Até teve uma época que até teve, mas não tinham imagens, não tinha essas coisas todas. E por que Ezequiel viu, né? Claro que a gente já falou aqui diversas vezes que estamos falando aqui de profecia. Então a gente tem que entender a profecia, a gente tem que entender a visão. A forma que a gente vê, né, não é exatamente o que parece ser muitas vezes. E por isso que a gente tem que sempre pedir direção a Deus para a visão do que nós estamos vendo. Muitas vezes as pessoas chegam aqui com visão e a gente sabe que a visão é de Deus.
Mas a pessoa que vem com a visão não sabe que a visão é de Deus. Muitas pessoas chegam aqui e diz que teve uma visão de Deus, mas não compreende a visão. Por que a pessoa não compreende a visão? Não, porque a visão não é para ela. Porque a visão às vezes não é para ela. Mas a pessoa que sabe que é a visão, ela percebe imediatamente. Ela percebe imediatamente. Por quê? Porque Deus imediatamente revela para aquele a quem é a visão. Aquele a quem é a visão. E a pessoa nem sabe que foi usada por Deus. Nem sabe que foi usado por Deus. Por quê? Porque Deus não quer. Simples. Não tem a ver com santidade, não tem a ver com buscar de Deus, não tem a ver com absolutamente nada disso. É porque Deus dá uma visão, mas só revela quem Ele quer. Né? Agora, quando Deus dá a visão, Deus também Deus dá a revelação para quem quer que seja. E às vezes a gente tem uns sonhos estranhos, não sabe do que é que se trata. E às vezes é para a gente mesmo. Às vezes é para, com o passar do tempo, sela a visão aí que é para muitos dias. E às vezes também é pelo fato de nós não estarmos em comunhão com Deus, não entendemos. Não estamos buscando a Deus e não entendemos. Às vezes é para nós mesmo, também tem isso. Claro, não vou negar isso. Ah, não viu por quê? Porque às vezes a pessoa não entende. Às vezes Satanás cega a visão. Mas o que é importante, e às vezes a pessoa interpreta a visão conforme a visão do seu coração. Sim, sonhos, visões, profecias. Então isso é perigosíssimo. Por quê? Porque Deus... Oi? Ah. São visões com sono. Depende, né? Porque quem tira acesso eu durante 6 meses tive visões durante o dia. Ou seja, mas o que eu quero dizer com isso é que é tipo assim, as visões elas revelam coisas, os sonhos revelam coisas muito mais profundas, e essa visão revela muito mais profundo. Ou seja, no oculto, no santuário, Deus está mostrando, olha, no íntimo, eles estão fazendo isso. Só que essa profecia foi para aquela época, foi. Mas a gente pode trazer essa profecia, como eu já falei já ensinei aqui diversas vezes, que a profecia ela não para no tempo. E ela tem duplo cumprimento, até mais. Mas se a gente olha para essa profecia de Ezequiel e traz hoje para os nossos dias, tanto para o que acontece hoje no templo físico, igreja, quanto no templo físico, nós, também igreja. Sim, não. Quando ele fala que cada um na sua câmara, é que dentro do templo havia 200 e tantas câmaras, que era onde eles trocavam de roupa antes de entrar. Cada um tinha a sua câmara. E não era necessariamente, mas a gente pode trazer isso também para o nosso interior. Né? Externamente não está acontecendo nada, mas internamente há ali idolatria. Há ali alguma coisa que é abominação ao Senhor. E quando Ezequiel vê os répteis, que era abominável, a carne do réptil era abominável, o réptil era abominável, está lá no livro de Levítico, com os animais que eram impuros. Então ter aquilo dentro do templo do Senhor era imundo. Então o que ele está dizendo? Olha, eles estão trazendo coisas imundas. Esses sacerdotes que aí estão trazendo coisa imunda. Quando Jeremias começou a profetizar, os sacerdotes estavam trazendo coisas imundas para o Senhor, né? Para dentro do templo do Senhor. E coisas imundas não é a oferta, é o ofertante. A maior coisa imunda é o ofertante. E isso vem de Caim e Abel. Né? Não é o valor da oferta, não é o que foi ofertado, não é porque um deu o fruto da terra e o outro deu o fruto dos botes da carne. Não é porque a carne é mais cara e as verduras do legume é mais barato. Não. É porque o que é imundo não é a oferta, o que é imundo é o ofertante. Né?
Por isso, mas João Paulo, e se vier uma prostituta, você sabe que é prostituta e vier dizimar na igreja? Gente, tá ali o gasofilácio. Tá ali o gasofilácio. O imundo não é a oferta. O imundo é o ofertante. Né? E Jesus Cristo fala, olha, vocês acreditam que o altar purifica a oferta? Então pronto. Mas é o que Deus está querendo dizer aqui para o povo. E por isso que ele mata. Né? Ele também vê aqui em visão a morte dos idólatras. E no capítulo 10, para a gente terminar, aí chega o apogeu. Deus mostra o povo, o que é que está acontecendo na casa dele. Observe, ele diz assim, a presença do Senhor estava lá, a glória do Senhor estava lá quando eu fui levado, porque o próprio Deus falou comigo, a mesma glória que eu vi no rio Quebar, na beira do rio. Olhei, capítulo 10. Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, aparecer sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. E disse o Senhor ao homem vestido de linho, vai por entre as rodas até debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre as cidades. Ele entrou à minha vista, os querubins estavam do lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins e foi para a entrada da casa. Encheu a casa de uma nuvem e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouvia no átrio exterior como voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Dando ele ordem aos homens vestidos de linho, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então o querubim estendeu a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre eles, tomou deles e pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei e vi 4 rodas, aquelas mesmas rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, a outra roda junto a outro querubim. O aspecto da roda era como o brilho do berilo. Quanto ao seu aspecto, os 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda dentro da outra roda. Já vimos isso na semana passada. Andando eles andavam pelos 4 lados, não se viam quando andavam, mas para o lugar para onde olhavam a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. Todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas, as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Quantas rodas elas foram chamadas giradoras, ouvindo eu? Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. Aí começa aquela visão todinha, que a gente já viu, versículo 15. Os querubins se elevaram ao alto. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar, já falamos isso. Andando os querubins, começa de novo, versículo 16, 17, e no versículo 18 e 17, diz assim, parando eles paravam. Elas, elevando-se eles, elevaram-se elas, porque o Espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no altar sobre eles. Então os seres viventes, que vi debaixo do Deus de Israel, junto do rio Quebar, e percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rodas, para a semelhança do rosto, aquela mesma visão que nós tínhamos visto. Ele mostra aqui a entrada, a saída, melhor dizendo, da glória que se retirava do templo, né, e seguia agora os querubins. Essa visão mostra que, claro, é uma visão simbólica de Deus mostrando que ia retirar a sua glória do templo, né? E aqueles que eram guardiões, claro, da glória de Deus, né? Como são os querubins, que vieram e levaram a glória de Deus, digamos assim, que não é a Shekinah, a glória de Deus. E o que nós vemos aqui é exatamente o juízo de Deus sobre a terra. Deus retira a sua glória daquele templo. A única forma daquele templo ter sido destruído
Porque nós sabemos que aquele que entrasse no Santo dos Santos era destruído. Não é? E como é que como é que então poderia se destruir o templo todo? Se não retirando a glória que há. Né? Isso, claro, que a gente pode fazer também uma analogia a nós, porque hoje nós somos o templo. Como é que nós podemos ser destruídos? Existe uma afastando a glória de Deus da nossa vida. Né? E como é que nós afastamos a glória de Deus da nossa vida? Cometendo abominações. Voltando o texto, né, para trás. Ele viu as abominações, viu os idólatras morrendo, viu Deus retirando a sua glória daquele lugar. A mesma glória que eles viram descer sobre aquele lugar, com Salomão. A mesma glória Deus retira. A retirada da glória de Deus, a retirada da proteção de Deus, a retirada do Espírito Santo de Deus, né? E consequentemente, isso tudo por quê? Por causa da abominação. E consequentemente, a retirada, né, do reino, a retirada daqueles que, como diz eu já preguei sobre isso, ia sendo salvo, mas não foi. Como lembrai da mulher de Ló, né? Lembrai da mulher de Ló. Eu tenho uma pregação isso, ia sendo salvo. E é importante a gente olhar para isto, ver o que o apóstolo Paulo diz acerca da mensagem do Antigo Testamento. Que isto sirva para nós de exemplo. Que isto sirva para nós de exemplo. Porque o povo estava aqui fazendo abominações. Não era. Quem que começou aqui fazendo abominações? Eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes. Aqueles que deveriam zelar pela lei. Aqueles que deveriam zelar por Deus. Eles não. Porque o Senhor já retirou desta cidade. Então vamos cometer abominações. Aí Deus permite Ezequiel ver isto. E diz no fim, não. Agora eu vou retirar. Realmente, e a glória se retira do templo. Então, para encerrar aqui, depois nós vamos ver aqui o juízo que ele faz sobre o povo de Israel e algumas coisas aqui. Condenação dos falsos profetas, condenação da idolatria, o símbolo do exílio na próxima semana. Mas o que é importante a gente guardar na nossa mente, não é assim, primeiro, a gente não simplesmente... O livro de Ezequiel já é difícil de se entender. Segundo, a gente não está lendo o livro de Ezequiel para aprender o livro de Ezequiel. A gente está lendo o livro de Ezequiel para não errar como eles erraram, né? Para tirar ensinamentos para a nossa vida. E o que é mais importante nisso tudo é a gente perceber que grande parte dessas profecias já se cumpriram, outras vão se cumprir. Mas lembrar daquela palavra do apóstolo Paulo. Ele usou em uma determinada época, mas serviu realmente para tudo. Se Deus não poupou os ramos, qual é a segurança que nós temos? Se Deus não poupou os ramos. Porque você vai dizer, não, mas é porque... Não, se fosse para ser assim, Deus tinha poupado os ramos. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, não existe a perda de salvação. Se fosse assim, Deus não teria abandonado os ramos, entre aspas. Não teria desistido dos ramos. Não teria cortado os ramos. Então, qual é a segurança que nós temos, se não o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo? E por isso, cuidemos desta intimidade, dessa comunhão, do penhor da nossa herança. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta palavra ministrada, por essa aprendizagem, Senhor, por essa aprendizagem que tivemos hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito para nós, tem feito em nós, tem feito conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os nossos trabalhos amanhã, Senhor. Uma semana abençoada, Pai, sobre as nossas vidas. Deus, salva, Senhor, aqueles que estão indo para o carnaval, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que seja, Deus, uma semana de encontro contigo, Deus.
e se interpõe, Pai, no meio dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permitindo, Deus, que elas venham participar do erro. Deus, vai sobre a vida, Senhor, desses que uma vez te aceitaram. Vai sobre a vida, Senhor, dessas mães, Senhor, que os filhos estão na escola, Pai, e as mães permitem, Senhor, que os seus filhos participem dessas coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre os olhos dessas mães, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo, Senhor, para que possamos enxergar a tua glória. E Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, não retira a tua glória do nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode cortar, Mica.